Dito isso, eu convido os irmãos para que possamos abrir nas nossas Bíblias no texto da exposição de hoje, que fica na Epístola de Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Tem por título Deveres e qualificações dos ministros. Há algum tempo, o Senhor tem colocado no meu coração o desejo de pregar nesse texto, obviamente em toda a epístola de Paulo a Tito. O fiz no ano passado, preguei aqui no texto de Tito, capítulo 2, 11 a 15. Hoje nós voltamos um pouco aí e vamos ver a exposição de Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias em silêncio. Diz assim a santa palavra do Senhor: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai bendito, diante de Ti, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa agir nos nossos corações nesta noite, para que a Tua palavra, Senhor, ela nos oriente, nos exorte e nos edifique, ó Pai, para que ela seja recebida por cada um de nós como palavra viva do Deus vivo, para que, Senhor, possamos entendê-la, compreendê-la, a fim de que possamos colocá-la em prática, ó Deus, para que a Tua vontade seja realizada em nossas vidas, para louvor e honra do Teu santo nome. Faz isso em nós, apesar de nós, é o que te pedimos no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, Paulo escreveu algumas cartas do Novo Testamento, na verdade são 13 escritos de Paulo, e dentre eles as epístolas pastorais, das quais Tito faz parte juntamente com 1ª e 2ª Timóteo. Paulo escreve essa carta muito provavelmente entre a sua primeira e segunda prisão em Roma, até porque Atos não relata a visita de Paulo a Creta. Atos se encerra com a prisão dele, com a sua primeira prisão. Então entende-se que entre a sua soltura da primeira prisão e a sua segunda e última prisão, da qual ele só saiu para ser decapitado, ele escreveu essa epístola a Tito, tendo passado juntamente com Tito em Creta, e ali deixando o seu servo. Creta era um conjunto de cidades, era uma ilha, e um conjunto de cidades-estados, e cidades com seus governos próprios, com suas culturas divergentes e com muita pluralidade de religião. Tanto é que quando os cretenses se juntavam, e eu trouxe essa informação da última vez que preguei nessa epístola, era uma coisa tão relevante que criou-se um termo para isso: sincretismo, ou união dos cretenses, porque eles abandonavam as suas diferenças e se juntavam em prol de um objetivo em comum, normalmente defender as suas cidades-estados. Mas mesmo dentro dessa situação de paganismo ali na ilha de Creta,
a palavra do Senhor floresceu, muito provavelmente levada por alguns judeus que estiveram ali no Pentecostes e foram impactados pela descida do Espírito Santo, se converteram ao Senhor Jesus Cristo e levaram essa mensagem para as suas cidades. E ali havia florescido o Evangelho, igrejas tinham sido criadas, tinham sido florescido ali, tinham nascido, e agora muito cuidado tinha que ser despejado ali por conta da influência dessas outras cidades, ou dessa pluralidade, no caso, de religiões. E, sendo assim, Paulo, ele deixa Tito ali naquela ilha, e após isso ele escreve as orientações que ele já havia dado a Tito. Ele esteve com Tito, viu a situação, orientou Tito, mas preferiu, ao sair de Creta, escrever e deixar registrado essas orientações para o seu cooperador. Mas não somente para Tito, essa epístola serve também para a igreja, para as igrejas que ali estavam florescendo, porque ela é uma epístola direcionada ao comportamento dos crentes na igreja e na sociedade. Nós vamos ver parte disso hoje. A carta de Paulo a Tito, ela expõe de maneira eloquente o binômio ortodoxia e piedade, ou seja, e vida de obediência, também de teologia e ética, doutrina e dever. No capítulo 1, Paulo aborda esse binômio em relação à igreja, que é onde nós estamos situados. No capítulo 2, ele vai falar mais propriamente sobre a família. E no capítulo 3, em relação ao mundo. Contando, meus irmãos, com a graça de Deus e através da exposição desse texto que lemos, esperamos ser ensinados acerca da ortodoxia, daquilo que a palavra de Deus nos ensina como a doutrina, e também da piedade, de como nós colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Veja que o apóstolo Paulo escreve logo no início do versículo 5: por esta causa te deixei em Creta. Nós já vimos aqui, que eu acabei de falar, que um dos motivos para que Paulo tenha deixado Tito em Creta foi justamente para pôr as coisas em ordem da igreja. A igreja tinha florescido, tinha crescido, mas estava muito provavelmente desorganizada. E como nós sabemos disso? Porque Paulo orienta Tito que eleja presbíteros nas cidades. Ou seja, a liderança dessa igreja ainda não estava formada. Era uma igreja incipiente, que estava tentando se organizar. Por esse motivo, ou por esta causa, é que Paulo deixa Tito em Creta. Contudo, nós podemos expandir um pouco mais a causa do porquê que Paulo tinha deixado Tito em Creta. Vejo que, pelo menos, nós temos duas telas aí, ou dois textos, que podem nos falar acerca dessa causa de Paulo, de ter deixado Tito em Creta, além de pôr as coisas em ordem, como está escrito no texto que lemos. A primeira delas está aí no capítulo 1, versículo do 1 ao 4, quando Paulo se apresenta, quando Paulo faz a sua apresentação. Essa é a terceira maior apresentação ou saudação que Paulo faz das suas epístolas, só ficando atrás de Romanos e Gálatas. Isso nos chama a atenção. Paulo gastou um pouco mais de tempo, um pouco mais de escrita do que ele gastava nas suas outras epístolas para escrever a sua apresentação ou a sua saudação ali a Tito. E ali nós podemos ver nesse texto, capítulo 1, versículo 1 ao 4, algumas coisas que nos chamam a atenção. A primeira delas, Paulo vai dizer que ele era um servo de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempo devido manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador.
a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus nosso Senhor. Então a primeira coisa que ele vai dizer é que ele é um servo de Deus, ou seja, alguém que tinha sua vida totalmente à disposição do Senhor. Ele era um escravo do Senhor, e naquele tempo, para o mundo greco-romano, era muito fácil entender a definição de servo, de escravo. Era alguém que tinha um senhor e esse senhor tinha posse da sua vida. Paulo diz: eu sou o servo de Deus, ele é o dono da minha vida. E apóstolo de Jesus Cristo é a segunda coisa que ele vai dizer. Ele era um apóstolo de Cristo, ou seja, Paulo era servo de Deus e era um arauto, um enviado, um mensageiro do Senhor Jesus Cristo para levar a mensagem do Evangelho. Mas Paulo diz uma terceira coisa aqui, que também é importante. Ele era um servo de Deus, um mensageiro, um arauto do Senhor Jesus Cristo. E terceiro, ele vai falar que a sua missão como servo e apóstolo era promover a fé dos eleitos pelo pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A missão de Paulo era promover a fé dos eleitos pela pregação de Jesus Cristo. E ele faz essa apresentação e é como se Paulo dissesse: como meu cooperador Tito, que és, como mensageiro da mesma mensagem que eu tenho, para benefício da igreja de Cristo e para que estabeleça outros pregadores para continuarem nessa missão, é que te deixei em Creta. Porque eu sou o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, tu és o meu cooperador, também levando a mesma mensagem. Agora eu te deixei em Creta para que tu estabeleças outros pregadores, para que a igreja seja edificada pela pregação do Evangelho. Porém, nós temos mais um texto que também pode ser agregado à causa de Paulo ter deixado Tito a Creta. Fica no versículo, ainda no capítulo 1, versículo 10 a 16, quando ele fala sobre os falsos mestres e as falsas doutrinas. Eu não vou ler todo o texto, mas Paulo ele vai falar que ali existiam insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, aqueles que pregavam que a circuncisão ainda era necessária para que aquele que cresce em Cristo fosse salvo. E Paulo vai dizer que eles precisavam ser repreendidos severamente a ponto de serem calados. É o que Paulo vai dizer nessa perícope de 10 a 16. Mais uma vez, é como se Paulo tivesse dizendo: Tito, amado filho, te deixei em Creta para que esses pauradores frívolos, falsos mestres, possam ser combatidos por você e pelos presbíteros que serão estabelecidos nas cidades. Ou seja, a preocupação de Paulo era com a organização da igreja, o crescimento da igreja, a pregação da palavra e o combate às falsas doutrinas que ali estavam sendo pregadas. Dois objetivos a gente pode resumir aqui. Como eu falei, que as coisas fossem postas em ordem, para que houvesse um correto proceder e um correto ensino, e a segunda, que houvesse o confronto dos falsos mestres. Esse era o objetivo, os dois objetivos de Paulo em deixar Tito em Creta para que ele elegesse presbíteros. Ele vai dizer: constitua presbíteros conforme te prescrevi. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Paulo já havia falado acerca do presbiterato para Tito, não só nessa ocasião, mas a gente imagina que como Tito andava com Paulo e como Paulo é o grande orientador acerca do ofício do presbiterato no Novo Testamento, não era novidade para Tito ouvir o que ele ouvir. Por isso que Paulo diz: olha, constitui presbíteros, conforme eu já te prescrevi. E existiam algumas regras ou algumas condicionantes para que se constituísse presbíteros. Mas é importante que
antes de nós passarmos para essas condicionantes, nós possamos parar um pouco e entender melhor que ofício é esse do presbiterato bíblico. Do presbiterato bíblico. O presbiterato, meus queridos, é um dos 2 ofícios estabelecidos no Novo Testamento para o serviço da Igreja de Cristo, sendo o outro o diaconato. Nós temos 2 ofícios estabelecidos, presbíteros e diáconos. O pastor John Stott, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte: a ocorrência de 3 ordens de ministros ordenados, bispos, presbíteros e diáconos, pertencem ao início do 2º século e não se acha no Novo Testamento. O reverendo Hernandes Dias Lopes, bem conhecido nosso, pastor presbiteriano, também comentando esse texto, ele vai dizer: há 2 diaconias fundamentais na igreja, a diaconia das mesas e a diaconia da palavra. Cabe ao presbítero dedicar-se à diaconia da palavra. Isso porque o presbítero é também pastor do rebanho, Atos 20 e 28, aquele que cuida das ovelhas e as conduz aos pastos verdejantes. O apóstolo Pedro, também, quando se dirige aos presbíteros, na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E aí você pode se perguntar: mas Pedro não era apóstolo? Claro que Pedro era apóstolo, mas Pedro também exercia o ofício do presbiterato como um pastor da igreja. Quanto ao governo da igreja, então nós podemos ver aqui, por esses textos aqui que nós lemos, que o presbítero é o pastor da igreja. O presbítero, e quando eu falar aqui presbítero, entenda-se presbítero ou pastor, presbítero, pastor, pastor, presbítero, do jeito que você quiser juntar as palavras. Quanto ao governo da igreja, em Atos 15, por ocasião do primeiro concílio da igreja, chamado de Concílio de Jerusalém, está lá na sua Bíblia, Atos 15, reúnem-se apóstolos e presbíteros, em paridade de autoridade, para deliberar sobre questão doutrinária importante para a igreja. O concílio foi reunido por conta de uma questão doutrinária, onde se reuniram apóstolos e presbíteros, e apóstolos e presbíteros deliberaram sobre o assunto em paridade de autoridade. Em Atos 6, está registrado o momento em que se estabelece os diáconos, a diaconia, ou o ofício do diaconato, por assim dizer, ou melhor dizendo. E lá os apóstolos vão falar acerca do qual era o principal ministério deles, os apóstolos. Está lá no versículo 3 do capítulo 6 de Atos. Eles vão dizer: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, ou seja, da diaconia. E quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Concluo então aqui, depois de lido esses textos, acerca do que nós entendemos do presbiterato. Eu digo o seguinte: irmãos, com temor e tremor, podemos concluir que os presbíteros são os pastores do rebanho, homens chamados para a diaconia da palavra e do governo. São, por assim dizer, neste sentido, herdeiros dos apóstolos, deste ministério da palavra e do governo e da oração. Era esse tipo de presbítero, era esse tipo de ofício que Paulo se referia quando ele dizia a Tito: estabelece presbíteros, pastores, que vão pregar a sã palavra de Deus, que vão pastorear o rebanho, que vão governar as igrejas, que vão servir ao povo. Era isso que Paulo tinha em mente quando ele pede que Tito estabelece os presbíteros.
Mas algumas coisas são importantes que nós falemos rapidamente acerca de como que Deus projetou essa liderança da igreja. Porque se nós olharmos para outras igrejas fora da nossa denominação, nós vamos ver igrejas governadas por um presbítero. Nós vamos ver igrejas governadas pela congregação, tão somente moderada por um pastor, ou um presbítero, tanto faz. Mas qual era a vontade de Deus, de acordo com esse texto, e nós podemos extrair desse primeiro versículo que nós lemos? Primeiro, o presbítero e o bispo são a mesma pessoa. Não existe hierarquia entre presbítero e bispo. Não são dois obreiros distintos. Não são dois ofícios separados, mas a mesma pessoa com títulos distintos. Presbítero chama a atenção para a sua experiência, enquanto o bispo chama a atenção para o seu trabalho de supervisão pastoral. Nós vamos ver nesse texto. Paulo começa chamando o ofício de presbítero e daqui a pouco chama de bispo. Ele não está falando de duas pessoas, ele está falando do mesmo ofício. Segundo, Deus pretende que cada igreja tenha uma equipe de bispos, e não um único bispo, e não um único pastor governando a igreja. Paulo diz que ele deveria estabelecer presbíteros nas cidades. John Stott vai dizer: Tito foi instruído a constituir presbíteros em cada cidade. Portanto, o pastorado de uma só pessoa, como uma banda de uma só pessoa, na qual um só músico toca todos os instrumentos, não é um modelo do Novo Testamento para a igreja local. Então o modelo de pastoreio, ele é plural. Ele é plural, ele é de uma equipe de pastores. Terceiro, a principal função do presbítero é cuidar do povo de Deus, ensinando ao povo de Deus. Ensinando. A quarta, a seleção de presbíteros é uma responsabilidade coletiva, e nós sabemos bem disso. É a igreja quem elege os presbíteros. Paulo vai dizer a Tito que estabeleça presbíteros, mas quando Paulo fala conforme te prescrevi, está claro, até porque quando Paulo vai dizer que os presbíteros têm que ser assim e de tal forma e não dessa outra forma, ele tem que contar com a avaliação da igreja. A eleição de presbíteros, ela é de responsabilidade coletiva. Esse é o modelo que se esperava para a liderança das igrejas de Creta. Mas o texto segue e Paulo ele demonstra agora a sua preocupação que esse ofício fosse ocupado por homens qualificados, com qualificações de maturidade cristã, que todo crente deve ter. Eu já chamo sua atenção para isso. As qualificações que nós vamos ver aqui, elas servem para qualquer um de nós. Contudo, para o caso dos presbíteros, ela tem um peso muito maior, porque como Pedro diz, eles são um modelo para o rebanho. E você não pode, obviamente, ter um modelo abaixo daquilo que você tem na igreja. Então, para os presbíteros, o peso dessas qualificações é maior, porque eles têm um ofício público e são modelos para o rebanho. Tanto peso é dado para essas qualificações do presbítero, que Paulo, nesse texto, ele vai dizer por 2 vezes que tanto o presbítero seja irrepreensível, como o bispo, que é o mesmo ofício, seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Por 2 vezes Paulo vai dizer que esse homem que vai ser eleito presbítero deve ser irrepreensível. E nós precisamos entender que Paulo não estava querendo dizer que esse homem, por irrepreensibilidade, fosse alguém sem mácula. Alguém sem mácula. Sem mácula nós seremos apenas na glória. Mas Paulo usa uma palavra grega aqui, anêncletos, que significa alguém sem culpa ou que não é passivo de acusação. O reverendo Antônio falou sobre isso hoje pela manhã. O termo que Paulo usa aqui quer dizer que o presbítero ou o bispo, este ofício, deve ser ocupado por alguém que
não é passível de acusação. O presbítero devia ser alguém de boa reputação, alguém que as pessoas olhassem e não tivessem o que dizer, acusações a fazer, alguém que tivesse uma vida sensata, sóbria, como ele vai dizer aqui mais à frente. Porém, a fim de ser mais claro acerca dessa irrepreensibilidade dos presbíteros, Paulo ele vai tratar dessa irrepreensibilidade em 3 áreas distintas aqui. A primeira delas, ele vai falar do presbítero irrepreensível como líder de família. Nós vamos ver aqui nesse texto. A segunda, ele vai dizer que os bispos têm que ser irrepreensíveis como despenseiros de Deus, dando testemunho na igreja e na sociedade. E por último, ele vai dizer que os bispos precisam ser irrepreensíveis como mestres da palavra. E como eu já falei, meus irmãos, minhas irmãs, essas qualificações, elas são exigidas de todos nós. De todos nós. Por isso eu peço que você preste atenção, para que possamos ser exortados, ensinados pela exposição da santa verdade do Senhor, e para que possamos também conhecer mais acerca dessas qualificações e do que devemos esperar dos nossos líderes. Primeiro ponto, os presbíteros devem ser irrepreensíveis como líderes da família. Versículo 6, elege presbíteros, Tito, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. A primeira exigência que Paulo entrega para Tito acerca daquele que deve ocupar o presbiterato, que tem as condições para ocupar o presbiterato, é que ele seja um bom chefe, um bom líder da sua família. E ele vai começar dizendo que ele seja marido de uma só mulher. Essa expressão, ao longo do tempo, tem sido extremamente debatida, e várias interpretações já foram dadas a essa expressão marido de uma só mulher, mas de forma majoritária e mais aceita no ambiente reformado, da teologia reformada e na nossa igreja, nós temos uma delas. Pelo menos 7 são levantadas pelo escritor William MacDonald acerca do que pode se entender dessa expressão. A primeira delas, ele vai dizer, é que o presbítero deve necessariamente ser casado. E não é isso que está sendo dito aqui. Até porque Paulo, como apóstolo, não era casado. Então essa exigência de que necessariamente o presbítero precisava ser alguém casado, ela cai por terra, porque nós tínhamos inclusive a orientação de Paulo para aqueles que assim quisessem fossem celibatários. A segunda é que ele não poderia ser divorciado, mas ela também, nós não podemos entender como verdadeira essa opção, pois o próprio Senhor Jesus estabeleceu a condição bíblica para que o divórcio aconteça. Está lá em Mateus 5,32, por exemplo, e 19,9. Então, se alguém, por exemplo, é traído, se alguém é abandonado pela sua esposa, esse alguém, ele pode contrair novo casamento. Então, isso não invalidaria a irrepreensibilidade do bispo. Ele não seria repreensível porque ele foi traído. Agora, se o divórcio fosse causado por ele, sim, aí ele teria problemas. 3, não se casar novamente após o divórcio. Usando a lógica de que o divórcio foi provocado pela outra parte, como eu falei, era natural que o bispo se casasse. 4, não se casar de novo depois da morte da primeira mulher. Já houve essa interpretação, de que aquele que era casado, morreu a primeira mulher, ele teria que se manter castro. Inclusive, pais da igreja defenderam efusivamente essa posição. Não se casar se a mulher se ficasse viúvo. Mas, para ser breve, usando a lógica de 1 Coríntios 7,39, que diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo,
se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, ou seja, a lógica para o marido é a mesma. Então, não é o caso. O viúvo poderia casar e não seria irrepreensível por isso. No quinto, eu junto as outras 3 opções aqui: não ser polígamo, não ter concubinas ou amantes, na nossa linguagem. Em geral, ser marido fiel e exemplo de estrita moralidade. Essa é a opção. O presbítero deveria ser um modelo de fidelidade à sua esposa. A Bíblia trata disso, a Bíblia condena o adultério e a Bíblia enaltece o amor que o marido deve ter para com a sua esposa, a ponto de comparar com o amor de Cristo para com a igreja. A questão aqui, meus irmãos, então, é sobre a irrepreensibilidade da fidelidade do presbítero para com a sua esposa. E perceba, mais uma vez eu reforço, esse mandamento é para todos os homens cristãos. Todos nós devemos ser fiéis às nossas esposas. A palavra de Deus nos exorta a isso, a ponto de Efésios dizer que nós devemos amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de nos dar por ela. Devemos observar isso nas nossas vidas, para que possamos, no dia que fomos chamados para a eleição de presbíteros, observar na vida do presbítero também. E agora Paulo fala dos filhos, ainda no ambiente familiar. Ele vai dizer: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Quando Paulo, no texto de 1 Timóteo, trata da lista de qualificações dos presbíteros também lá, ele vai dizer em 1 Timóteo, ele vai ser mais claro em relação a isso, ele vai dizer o seguinte: que o presbítero tem que ser alguém que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Versículo 5: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pergunta o apóstolo Paulo. Os filhos dos presbíteros, e quando eu estou falando presbítero, mais uma vez eu estou me referindo a todos nós aqui, presbíteros e pastores. Os filhos dos presbíteros, eles devem ser crentes pelo tempo que estiverem sob a autoridade do pastor, do presbítero. Enquanto estiverem sujeitos à autoridade do presbítero, eles devem ser crentes, ou seja, devem ser levados para a igreja, devem ser ensinados sobre a palavra de Deus, porque é dever do pai conduzir a sua casa, é dever também da mãe, obviamente, mas em primeira instância do pai, do líder da família, levar seus filhos, ensinar sobre a palavra de Deus e criá-los sobre a sujeição do Senhor, em toda disciplina. Nós sabemos que a salvação, meus queridos, ela não é herdada, ela não é ensinada, mas é dever dos pais, em obediência à palavra de Deus, conduzir os seus filhos pelos caminhos da verdade, aplainar os caminhos, para que, se for da vontade de Deus, eles sejam chamados para compor a família da fé. Os filhos dos presbíteros devem ser crentes e também não podem ser descontrolados, nem insubordinados, pois se ele não educa os seus filhos, se ele não orienta os da sua casa, se ele não os ensina, como fará isso com os membros da igreja de Cristo? Paulo está dizendo: Tito, diz aos cretenses que olhem para suas famílias, que eles escolham alguém que honre a sua esposa, que seja fiel à sua esposa, que eduque os seus filhos, que ensine o caminho do Senhor aos seus filhos. Essa é a primeira condicionante que Paulo faz acerca da irrepreensibilidade do presbítero. Em segundo lugar, Paulo vai falar acerca da irrepreensibilidade agora como despenseiro de Deus. Despenseiro é alguém que é mordomo, que toma conta das coisas de Deus, ou seja, aquele que foi alçado ao ofício de presbítero, ele tem obviamente a responsabilidade de tomar conta do rebanho que não é dele, mas é de Deus. Ele é um dispenseiro de Deus.
E Paulo vai falar acerca disso, que os bispos sejam irrepreensíveis como despenseiros de Deus. E ele vai tratar disso, do testemunho do bispo na igreja e na sociedade. Ele deixa agora o âmbito da família e passa para o âmbito mais extenso da observação acerca dessa irrepreensibilidade. Ou seja, o bispo, que é o presbítero, como supervisor do rebanho e mordomo de Cristo, deve se preocupar em demonstrar as características de que foi restaurado, de que foi transformado. Nesse ponto, Paulo ele vai apresentar duas listas. Uma com características negativas, que devem ser evitadas pelo bispo e por qualquer um de nós, e outras com características positivas, que devem ser exercidas. John Stott, mais uma vez, vai dizer o seguinte: Paulo primeiro lista 5 aspectos negativos relacionados a 5 grandes áreas de tentação: orgulho, temperamento, bebida, poder e dinheiro. As 5 são desafios ao nosso domínio próprio. O princípio é que os presbíteros não podem controlar a igreja se não podem controlar a si mesmos. Vamos ver rapidamente o que é que Paulo vai dizer. Primeira coisa que Paulo vai dizer acerca do dispenseiro de Deus: ele não pode ser arrogante. Não arrogante. O arrogante, meus queridos, é aquele que olha para os outros com desprezo, é aquele que é egocentrista, pensa tão somente em si, nos desejos do seu coração. É aquele que desconsidera os outros, porque ele tem um objetivo e só importa para ele o objetivo que ele estabeleceu. E aí eu pergunto, como alguém que é mordomo de Cristo, dispenseiro dos seus mistérios, como diz o 1 Coríntios 4, como podemos ter um presbítero que não ama a igreja e nem as pessoas pelas quais o Senhor morreu por elas? Primeira coisa, o presbítero não pode ser alguém arrogante, pois como um pastor do rebanho, que é do sumo pastor, pode ter um comportamento tão diferente da humildade e obediência de Cristo. Mas a arrogância é uma armadilha perigosa para todos aqueles que têm cargo de liderança. Nós precisamos ficar atentos a isso. Como está o nosso coração, não só aqui dos presbíteros, mas daqueles que têm cargos de liderança na igreja, principalmente aqueles que têm cargos que são vistos. Como está o seu coração? O presbítero também não pode ser irascível, ou seja, alguém que se ira com facilidade. Alguém que se ira com facilidade. Aquela pessoa que se aborrece por qualquer coisa, que fica irado, aborrecido, que fica ruminando isso. O presbítero vai ser alguém que vai lidar com muitos problemas, meus queridos. Muitos problemas. Todos os problemas, ou pelo menos todos os problemas que chegam aos pastores da igreja são tratados. São tratados. Um dia eu conversava com o reverendo Antônio e pensava nisso. Como um pastor, ele é bombardeado com tantos problemas de todos nós. Todos nós. Você teve problema, você liga para o pastor. Você está internado no hospital, você liga para o pastor. Você tem um problema em casa, você liga para o pastor. E os pastores são bombardeados com esse tipo de problema. Você imagina um pastor irado, quando ele pegar aquela ovelha que dá 2 polpas ali perto dele. Um dos comentaristas que eu consultei, ele disse que é importante, quando ele fala acerca da violência, é importante dizer que o bispo não pode ser violento, porque existem relatos de bispos que tratavam as suas congregações na porrada, para poder educar, obviamente, com todo amor, os irmãos, né? Então o presbítero não pode ser irascível, alguém irado. O presbítero também não pode ser dado ao vinho. E aqui eu vou me ater um pouco mais
porque me parece que essa questão chama mais atenção do que as outras quando nós tratamos desse assunto. A palavra grega que Paulo usa aqui é paroinos, que significa literalmente ser indulgente com o vinho. Ser indulgente com o vinho significa que o presbítero não pode ser escravizado ao vinho, dependente dele, que se embriague ou que faça uso frequente dele. O Novo Testamento, meus queridos, ele não obriga a abstinência total ao vinho, mas ele recomenda cuidado e muita moderação. Eu coloquei, inclusive escrevi aqui o seguinte: meus irmãos, como eu sei que esse é um ponto sensível para muitos, eu consultei 5 comentaristas acerca desse texto. O que é que eles dizem? É abstinência ou não? O reverendo Hernandes Dias Lopes, o pastor Hans Burke, William MacDonald, John Stott, William Hendricks, todos concordam que não existe obrigação de abstinência no Novo Testamento, mas que é necessário ter muito cuidado com o uso do vinho. E eu chamei eles aqui como testemunha para depois os irmãos não dizerem que é o presbítero Tiago que está dizendo que pode tomar vinho. Concordo com o escritor e comentarista William MacDonald quando ele diz o seguinte: a Bíblia distingue entre o uso do vinho e o abuso dele. O uso com moderação como bebida era permitido quando Jesus transformou água em vinho nas bodas em Caná. O uso para propósitos medicinais é receitado por Paulo a Timóteo. O abuso do vinho e a bebida forte é condenada em Provérbios 21, 23, 29 a 35. Então o presbítero não pode ser alguém que é apegado à bebida, ao vinho. É incompatível com o exercício do presbiterato. Em outro comentário, o comentarista dizia o seguinte: assim como o magistrado não pode ser dado ao vinho, porque o vinho vai atrapalhar a sua condição de julgar, o presbítero também não pode, porque vai atrapalhar a sua condição de governar e disciplinar e ensinar. O presbítero não pode também ser violento. Já falei sobre isso. O presbítero não pode ser violento. A violência não deve fazer parte do caráter de um pastor. Obviamente que aqui o que se está dizendo não é que em momento algum um pastor não pode usar de violência. Como assim, presbítero? Um bispo ou um pastor, ele pode usar de violência para defender a sua família. Ele pode fazer uso como última instância, numa situação adversa. O que ele está dizendo aqui é que ele não pode exercer o ministério do presbiterato como sendo alguém violento, reconhecidamente violento, alguém que sai dando pancadas ou sai com grosserias. A intenção aqui, meus queridos, é inabilitar aquele que usa constantemente da violência física ou verbal para intimidar as pessoas as quais são suas lideradas. Por último, os presbíteros não podem ser cobiçosos de torpe ganância. E a ganância, meus queridos, é o desejo desenfreado pelo dinheiro, por posses, por enriquecimento. É o sentimento que leva o homem a perder a estribeira, a perder o bom senso. Desejar as coisas é bom, porque Deus fez todas as coisas muito boas. Desejar crescer profissionalmente, desejar ter uma casa, desejar essas coisas, elas fazem parte do ser humano, e colocar essas coisas diante de Deus, pedindo que Ele nos abençoe com elas, também faz parte da nossa fé cristã. O que não pode, o que é combatido aqui, é aquele homem que usa de meios ilegais, imorais, para conseguir as coisas que quer. O presbítero não pode ser assim. Pedro vai dizer que os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, ou seja, não pensando em enriquecer como pastores da igreja, mas
confiando o sustento das suas vidas ao Senhor. Ao Senhor. Então, dito essas coisas, Paulo agora vai falar daquilo que o bispo deve ser. Isso aqui é o que o bispo e todos nós não devemos ser. Nós não devemos ser irascíveis, violentos, nem dados ao vinho, nem devemos ser gananciosos. Isso é para todos nós. Mas, mais uma vez, em maior monta deve ser observado isso sobre os pastores. Paulo agora vai dizer o que o pastor deve ser. Ele vai começar dizendo: o presbítero deve ser hospitaleiro e amigo do bem. Ora, se nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristos, servos do Senhor, e o presbítero é o modelo do rebanho, é claro que o presbítero tem que ser amigo do bem. Quando ele diz que ele deve ser hospitaleiro, é aquele que entrega suas coisas, sabe que é dispenseiro de Deus, nada que ele tem é tão somente dele, mas o que ele tem é para oferecer aos irmãos e aos outros, para ser benefício para a igreja, para que ele seja bênção na sociedade. O presbítero deve amar o bem, as boas obras, as coisas boas. Não deve ser alguém que fica ruminando problemas, não deve ser alguém que fica disseminando falatórios insensatos no meio da igreja, mas deve ser alguém que preza pelo bem. O presbítero também deve ser sóbrio, justo e piedoso. Sóbrio, meus queridos, no sentido de que o presbítero deve ser alguém sábio, alguém moderado, alguém que seria o contrário de ganancioso, alguém que seria o contrário daquele que perde as estribeiras. É alguém centrado, alguém que você olha e diz: aquele ali é um homem centrado, um homem que vive corretamente, um homem que é sóbrio, um homem sábio. Por justo, nós podemos entender que o presbítero deve ser alguém que trata as pessoas com justiça. Normalmente, quando essas palavras justiça e piedade estão juntas, justiça quer dizer respeito ao tratamento do homem para com o homem, e piedade do homem para com Deus, ou relacionamento do homem para com Deus. O presbítero deve ser alguém justo no tratar com as pessoas. Ele deve aplicar a justiça nas suas relações. Por muitas vezes o presbítero se transforma em juiz. Isso acontece na nossa denominação. Quando um tribunal eclesiástico é aberto, presbíteros e pastores se tornam juízes. Eles precisam ser homens que tenham essa condição de justiça, pessoas que conseguem olhar para a igreja e identificar os padrões de comportamento, alguém que trate as pessoas com justiça. E tratar com justiça, meus queridos, também é tratar com amor, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que devemos amar aos nossos irmãos. Piedoso, diz respeito ao relacionamento com Deus. O presbítero deve ser alguém com um relacionamento íntimo com Deus. Mas se ele é dispenseiro dos mistérios de Deus, se ele é alguém que vai falar acerca de Deus, como poderia o presbítero não ser alguém dado ao relacionamento íntimo com o Senhor? Ele precisa necessariamente ser alguém que demonstre piedade na sua vida, ou seja, obediência àquilo que Deus prescreve. Se ele é alguém sensato, justo, se ele é alguém honesto, se ele é alguém que cuida da sua família, não irascível, não violento, ele demonstra piedade com as suas ações. E por último, acerca de como o presbítero deve ser, o presbítero deve ter domínio próprio. E aqui Paulo arremata todas essas questões. Tudo isso é para dizer que o presbítero deve ter domínio próprio. Não deve ser alguém que se perde nas palavras, não deve ser alguém que se perde nas suas ações, deve ser alguém pautado pela vontade de Deus. E mais uma vez, meus queridos, o presbítero vai errar. Já saibamos disso. O pastor, ele vai errar.
porque ele, assim como nós, busca a perfeição em Cristo, que só será alcançada na glória. Mas ele deve, de maior tamanho ou de maior monta, buscar essas qualificações para a sua vida, porque Deus o vocacionou para isso, Deus o chamou para isso, e Deus capacita quem chama, Deus capacita. Por último, meus queridos, o bispo, ele deve ser irrepreensível como mestre da palavra, irrepreensível como líder da sua casa, irrepreensível como dispenseiro de Deus na sociedade e na igreja, e irrepreensível como mestre da palavra. Versículo 9, o bispo deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Sem dúvida alguma, meus queridos, quando olhamos para o ensino do Novo Testamento, é possível compreender que a pregação, o ensino da palavra de Deus tem um lugar especial no ministério dos apóstolos, dos presbíteros. A pregação da palavra de Deus, juntamente com a ação do Espírito Santo, é o modus operandi que Deus escolheu para que os seus eleitos tivessem sua fé promovida, como Paulo diz na sua abertura da carta. Dessa forma, Paulo vai dizer que os presbíteros exerçam o seu ministério pastoral, do ensino e da apologética. Versículo 9, de novo. Sejam apegados à palavra fiel, de modo que tenham poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ensino e defesa da fé, ensino da palavra e apologética. Todos os cristãos, de certo modo, são chamados para fazer discípulos. Mateus 28 já vai falar sobre isso, a anunciarem a salvação de Cristo, mas aos presbíteros isso é exigido de forma diferente, faz parte primordial do seu ofício. Eles são chamados e comissionados para o anúncio público da mensagem. Veja a sequência de textos aqui que eu vou citar para os irmãos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4:1: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Em Atos 20, quando Paulo fala aos presbíteros e se despede porque estava caminhando para Jerusalém, onde seria preso, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que ele pregou acerca do reino para aqueles homens, mas que ele não veria mais aqueles homens. E no versículo 28 ele vai dizer: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Na lista de qualificações que Paulo diz acerca do presbítero em 1 Timóteo 3:2, ele vai dizer que é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante e sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Por último, o pastor John Stott, mais uma vez, ele aprofunda essa questão e ele vai dizer: é claro, a partir disso, que os presbíteros são chamados essencialmente ao ministério de ensino, o que requer tanto um dom para ensinar, quanto lealdade ao ensino dos apóstolos. Somente então eles poderão instruir e exortar as pessoas na verdade e expor, contradizer e confundir o erro. Então, meus irmãos, o presbítero, como despenseiro de Deus, como ministro do Senhor, para expor as verdades eternas, ele deve exortar pelo reto ensino e convencer o que o contradizem. Um dos grandes exemplos que nós temos de um fiel bispo
que pregou o reto ensino e que exerceu a apologética até o limite do que a sua vida permitia, foi Policarpo, bispo de Esmirna. Policarpo, ele foi martirizado no ano 155, ano do Senhor, por não negar a Cristo. Policarpo, ele foi levado diante do procônsul romano, na arena, e o procônsul instou com ele para que ele negasse a Cristo, negasse aos cristãos. Ele o ameaçou de morte com feras e com fogo. E Policarpo não perdeu a oportunidade. Policarpo pregou e defendeu a fé, dizendo o seguinte: como você finge não saber quem e o que eu sou? Ouça-me declarar com ousadia: eu sou cristão. E se você quiser saber mais sobre o cristianismo, ficarei feliz em marcar uma reunião com você. Policarpo foi martirizado neste dia, mas o seu exemplo fica para nós e certamente foi recebido na glória, está nos braços do Senhor. 3 aplicações rápidas aqui para nós finalizarmos, meus queridos. A primeira delas vai para os presbíteros, e obviamente presbíteros e pastores, que sejam modelos para o rebanho, que cuidem da igreja de Cristo, pois um dia todos nós presbíteros prestaremos conta de cada alma que o Senhor nos confiou, cada alma que o Senhor colocou em nossa mão. Você, presbítero, tem o privilégio de ser aquele que ensina, que prega, que governa a igreja do Senhor, que anuncia o evangelho da salvação. Você foi constituído como arauto, como mensageiro do Senhor, pois quando prega não é a sua voz que ouvimos, mas é vox Dei, a voz de Deus que nós ouvimos. Porém, presbítero, não se esqueça da palavra de Tiago, quando ele diz, no capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Nem tampouco, presbítero, negligencie a verdade revelada em Hebreus 13, 17, quando ele diz, obedeçam os seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Caro presbítero, pastor, que essa lembrança que prestaremos contas a Deus de cada alma esteja todos os dias na nossa memória, para que possamos lembrar da fidelidade para com o Senhor e para que tenhamos alegria em pensar nesse momento do encontro com o sumo pastor, quando nós prestaremos conta do nosso ministério. Mas se alegre também, presbítero, porque o apóstolo Pedro, ele nos traz alento a todos aqueles presbíteros que cumprirem a sua missão. O apóstolo Pedro vai dizer, ora, logo que o sumo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Que sejamos fiéis como pastores da igreja de Cristo, para que nesse dia prestemos contas e possamos receber a inacessível, indestrutível coroa da glória de Deus. Segunda aplicação vai para a igreja. Que nós, igreja de Cristo, possamos obedecer aos nossos pastores. Que os honremos para que a igreja caminhe em santidade. Cristo certamente encheu a igreja de dons. Nós temos vários dons maravilhosos, dons que muitas vezes nem aparecem porque não são de ministério público,
O dom da oração, quantas irmãs e irmãos oram fervorosamente a semana inteira, todos os dias. Mas a esses homens foram chamados por Cristo e eles não escolheram isso. Não escolheram ser presbíteros, mas foram vocacionados para isso. Talvez, eu digo para os irmãos, fosse mais fácil não ser presbítero. Não, talvez não, com certeza. Não ser pastor. Trabalharíamos menos, teríamos menos responsabilidades diante de Deus, tanto nesta vida quando nos apresentarmos diante dele. Porém, meus queridos, esse chamado ele é irremediável, ele é irresistível. Aquele que foi chamado para ser mensageiro de Cristo, ele o será por determinação do Senhor. Quando Cristo aparece a Paulo, ele não pergunta se Paulo quer ser apóstolo, ele simplesmente o chama, a ponto de dizer a Ananias, em Atos 9,15, o seguinte: vai lá onde Paulo está, porque este é para mim um instrumento escolhido, ou seja, Deus o escolheu, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esses homens, os pastores, e aqui eu peço licença, inclusive, para falar dos outros, dos pastores, não de mim. Esses homens, meus irmãos, eles por diversas vezes deixam suas famílias para dar conta do trabalho na igreja. Por muitas vezes viajam, visitam, deixam muitas vezes de cuidar daquele que está mais próximo do seu filho, porque tem alguém mais necessitado na igreja para ser atendido. Estudam, se dedicam, perdem finais de semana e feriados estudando para poder ensinar a igreja, orando pelos irmãos. Muitas vezes choram copiosamente sozinhos, porque se sentem inaptos para o tamanho do ministério. Muitas vezes choram pelos irmãos, orando, pedindo ao Senhor que os abençoe, pedindo forças para continuar a caminhada. Esses homens, meus queridos, além de cuidar das suas famílias, dos seus afazeres, fazendo aquilo que o autor do Hebreu, fazem aquilo que o autor de Hebreus diz: velam por nossas almas, como quem vai prestar contas delas. Honremos os nossos pastores, meus queridos, na esperança de que eles conduzirão a igreja de Cristo, obviamente debaixo da condução do sumo pastor, que é Jesus Cristo, e que nós naquele dia receberemos a coroa da justiça. Por última aplicação, que a igreja eleja verdadeiros presbíteros conforme a prescrição bíblica necessariamente. Muitas vezes nós reclamamos do que estamos passando nas igrejas, não falo da nossa igreja, mas nas igrejas nós vemos isso. E muitas vezes a reclamação é sobre a liderança. E quando você vai olhar e você conhece a liderança, você se pergunta: como que esse determinado homem é presbítero dessa igreja? Porque muitas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus, e todas as vezes, em todos os âmbitos que nós negligenciamos a palavra de Deus, nós vamos sofrer por isso. Deus, a partir da sua palavra, entregou para a igreja as condições para que alguém seja bispo da igreja. Que nós possamos atentar para isso, que nós possamos observar essas qualificações, que nós possamos olhar para os líderes da nossa igreja e perceber esse caráter do Senhor Jesus Cristo neles. Do contrário, que não sejam eleitos presbíteros das igrejas. O governo da igreja não é nosso, é de Deus. E todas as vezes que nós elegemos alguém para bispo com outras intenções ou por outros motivos que não os bíblicos, nós pecamos contra o Senhor. Concluo agora, meus irmãos, dizendo o seguinte: que o meu desejo é que
o sumo pastor do rebanho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa nos dar um coração obediente para o servirmos com alegria neste tempo, na família, no seu corpo que é a igreja, e através do exercício dos nossos ministérios, sejam eles quais forem, tendo viva alegria e alegre esperança que vivemos os últimos dias e que a volta do Senhor é iminente. Ela acontecerá mais breve do que nós imaginamos. Que possamos todos os dias desejar o retorno do Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor, o verdadeiro pastor, o pastor completamente imaculado. Que todos os dias possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor aplique essa mensagem aos nossos corações. Amém.